Olá! Hoje vamos conversar sobre a ação coletiva. A ação coletiva que se distingue em razão de três aspectos, conforme um conceito do professor Antônio Gide, que é um professor consagrado nessa área. Segundo o professor Antônio Gide, a ação coletiva se distingue por três aspectos. Em primeiro lugar, a ação coletiva ela é promovida por um representante. Então, quanto à legitimação, a ação coletiva ela é proposta por um representante. E essa ação tem por objeto a proteção de um direito que pertence a um grupo. Ou seja, a ação coletiva, diferente da ação individual, ela versará sobre um direito que pertence a um grupo de pessoas. Por fim, a ação coletiva também se distingue pelo aspecto da coisa julgada. A sentença na ação coletiva vai obrigar o grupo como um todo. Então, o grupo se sujeitará à indiscutibilidade daquela decisão, que é o que proporciona a ação coletiva. No que diz respeito à origem histórica da ação coletiva, a doutrina costuma apontar como antecedente histórico a ação popular romana, que é prevista lá no Digesto de Justiniano. Segundo a ação popular romana, qualquer cidadão podia atuar na defesa do interesse público. Naquela época não havia a delimitação que existe hoje entre Estado e povo. E aí esse cidadão podia apontar a existência de um delito ou de um quase-delito e buscava obter um provimento que inibisse aquela conduta lesiva e cominasse multa ao transgressor. E aí esse réu, seja condenado ou absolvido na ação popular, ele podia opor coisa julgada caso um outro cidadão formulasse uma ação popular idêntica. A ação popular romana ela podia ter cunho supletivo, que era aquela juizada contra um particular na inércia dos governantes, ou cunho substitutivo, ajuizada contra o próprio governo. E havia diversas espécies de ações populares romanas. Havia ação para violação de sepulcro, para lançamento de dejetos em via pública, para cautelas com animais perigosos, para a liberdade de escravos. Então eram várias as ações populares previstas lá no ordenamento romano. Mas vindo agora para o direito moderno, foi a Bélgica, em 1836, o primeiro país a prever em lei a ação popular. É comum encontrar na doutrina uma referência mais intensa sobre as ações coletivas no que diz respeito ao direito anglo-saxônico. Em especial, os livros costumam apontar a Inglaterra como um nascedouro aí da ação coletiva moderna. Uma lei do século XVII, denominada Bill of Peace. Então, lá no século XVII, a Bill of Peace, ela permitia o ajuizamento de uma ação por uma parte representativa quando houvesse um grande número de pessoas envolvidas, quando houvesse um interesse comum entre essas pessoas e a parte nomeada pudesse representar adequadamente os interesses do grupo. Então, os requisitos eram um grande número de pessoas, o interesse comum entre elas e que essa parte nomeada pudesse aí representar de forma adequada os interesses dos componentes dessa coletividade. E a decisão final nessa ação era vinculante para todo o grupo. Já nos Estados Unidos, logo após a Constituição,
a jurisprudência passou a reconhecer a possibilidade das chamadas class actions como uma regra de equidade nos casos em que uma ação suscitasse uma questão comum envolvendo aí um número tão grande de pessoas que tornasse o litisconsórcio impraticável. Então a ideia lá nesse julgado de 1820, West versus Randall, foi justamente a de que se houvesse uma questão comum que abarcasse, que atingisse os interesses de um número tão grande de pessoas que seria impossível colocá-las todas para exercerem o contraditório no processo, seria, portanto, possível o ajuizamento de uma class action. Já as Federal Equity Rules, que são regras escritas produzidas no ordenamento dos Estados Unidos, em 1842 já diziam que os efeitos da sentença nas class actions ocorreriam sem prejuízo aos direitos e pretensões das partes ausentes. Já as Federal Equity Rules de 1912 omitiram esse trecho. Logo depois vieram as Federal Rules of Civil Procedure, que a gente chama de FRCP para abreviar. E aí, as Federal Rules of Civil Procedures, que são vigentes até hoje e entraram em vigor em 1938, trouxeram uma regulamentação das class actions lá na regra 23. As class actions, então, nos Estados Unidos, são uma modalidade de litisconsórcio, que lá eles chamam de joinder. A ideia é de que o representante coletivo atua em juízo em favor das partes que não estão no processo. E segundo essa regra 23, o julgamento de uma class action é vinculante para todos os membros do grupo, salvo aqueles que manifestaram expressamente que não queriam ser vinculados. Esse é o chamado opt-out. Bem, e no Brasil? Agora que a gente viu os mais importantes aspectos históricos, vamos ver como foi a evolução legislativa no Brasil. Antes da Constituição de 1934, os estados brasileiros, os estados-membros, tinham competência para legislar em matéria processual. Então, o estado da Bahia, por exemplo, ele permitia a ação popular para a proteção da propriedade municipal. O decreto 2691 de 1860, ele previa a apreensão judicial por qualquer pessoa do povo de títulos ilegais emitidos por bancos e outras companhias. E a Lei 173 de 1893, ela permitia a dissolução de associações que promovessem fins ilícitos ou imorais. Então já eram procedimentos, já havia então uma previsão legal de determinadas figuras específicas que lembravam aí aspectos das ações coletivas que temos atualmente. Já o artigo 113, inciso 38 da Constituição de 1934, prevê que qualquer cidadão, previa no caso, que qualquer cidadão poderia pleitear a nulidade ou a anulação de atos lesivos ao patrimônio da União, dos estados e dos municípios. A ação popular que veio a ser criada na Constituição de 1934, ela não foi prevista na Constituição de 1937, mas voltou na Constituição de 1946 e então veio a ser regulamentada pela Lei 4717 de 65, vigente até hoje e que disciplina a ação popular. Já a ação civil pública
veio pela primeira vez prevista na Lei Complementar número 40 de 81, que é a lei orgânica do Ministério Público anterior à Constituição de 88. Ela previu pela primeira vez a ação civil pública lá no seu artigo 3º, inciso 3º, mas não disciplinava essa figura, que apenas veio a ser disciplinada pela Lei 7347 de 1985, que é a lei atual da ação civil pública. Espero que tenham gostado desses aspectos. Sigam-nos lá no Instagram, bruno.bodarte,